E aí, rapaziada, então eu vou explicar um pouco sobre a gasometria, tá? Eu fiz um vídeo já sobre espirometria e eu agora vou fazer um vídeo sobre gasometria. São coisas diferentes, são exames diferentes, tá? A gasometria, ela consegue acoplar tanto a parte do pulmão, tá? Quanto a parte renal, tá? São duas coisas que eles conseguem avaliar, a gasometria consegue avaliar. Porém, eu vou colocar ele em pneumologia, tá? Esse vídeo de gasometria, mas eu irei fazer outro vídeo de gasometria para a parte da nefrologia, tá? Eu vou fazer um vídeo de nefrologia também falando sobre gasometria, tá? Bem, então vamos lá. O que é a gasometria? Bom, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que o sangue do nosso corpo, ele precisa estar entre 7,35 e 7,45 sempre, tá? Por que que isso é necessário? Para que as enzimas do nosso corpo, as enzimas são proteínas muito especializadas, para que elas consigam funcionar. E também, já que as enzimas têm uma função celular muito importante, né? Então, se o pH estiver abaixo de 7,35 ou acima de 7,45, essas enzimas elas vão ter problemas para funcionarem, né? Elas vão como que desnaturar, por assim dizer. Então, porque como elas são compostas de aminoácidos, elas vão meio que desnaturar, tá? É a mesma coisa que você pegar um ovo, uma gema de um ovo, e bater, e ficar mexendo ela desnatura, ela perde sua forma, tá? É a mesma coisa que acontece com as enzimas quando o pH, né, esse pH ele muda, ele sai desse padrão de 7,35 a 7,45, tá? O teste de gasometria tem uma gasometria arterial, que é o que? A gente vai pegar um pouco do sangue e a gente vai ver como que tá a situação, tá? E aí, dentro da gasometria, a gente tem várias substâncias lá que a gente consegue ver, além do pH, né? Que a gente consegue ver, e a gente consegue identificar o que está acontecendo, tá? Eu vou falar disso posteriormente. Mas é nada mais ou menos que é uma gasometria. Essa gasometria, além de medir o pH, por exemplo, a gente vai pegar a gasometria, vai medir, né? O paciente, a gente vai ver que o pH dele está baixo, vamos supor. A gente consegue ver o pH e a gente consegue ver onde que está tendo o problema na regulação do pH. Tá? A gente consegue ver quem que tá fazendo, quem que não tá regulando o pH de forma ideal. Beleza? Bom, quem que vai manter esse pH ideal? E aí que vem a parte dos órgãos. Quem mantém o pH ideal do nosso corpo é o rim e o pulmão. Eles trabalham juntos. O rim e o pulmão. Como o pulmão ele faz parte, então eu vou colocar esse vídeo em pneumatologia, como eu disse, né? Pneumologia. E em caso de. Eu vou fazer outro vídeo também em nefrologia, já tem uma playlist aí do canal de nefrologia. Eu vou fazer um vídeo de nefrologia também. Do rim, né? E, e eu também vou fazer um vídeo de gasometria lá, tá? Eu vou ter dois vídeos de gasometrias, porém em, em matérias diferentes, tá? Então, como que isso acontece? Vamos lá. Por que, que eles balanceiam o pH do nosso corpo? Não faz nem sentido isso. Bom, tem duas substâncias que o rim e o pulmão eles controlam, tá? O rim, ele controla muito o bicarbonato, tá? Que é o HCO3. E o pulmão, ele controla o CO2, que é o gás carbônico que a gente solta, certo? A gente tem que saber de uma coisa, que o bicarbonato, ele é básico, certo? Ele é alcalino. E o CO2, ele é ácido, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem um desequilíbrio, a gente sempre mantém equivalente isso, né? O tanto de bicarbonato que sai e o tanto de CO2 que sai. O pulmão e o rim, eles se equilibram nesse sentido e faz com que o nosso corpo fique nesse pH de 7,35, certo? Porém, em alguns casos, pode acontecer que esse pH suba, né? Infelizmente. Ou desça, enfim. E aí a gente vai ver o que está afetando. Se é o bicarbonato que está afetando essa questão. Se for o bicarbonato, o problema é no rim. Ou se é o CO2. E se for o CO2, o problema é no pulmão. Tá? Basicamente isso. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte. O CO2 ele é ácido, certo? Então, quanto mais CO2 a gente mantém no nosso corpo, mais ácido o nosso corpo vai ficar, correto?
Porém, a gente tem uma hiperventilação. O que é uma hiperventilação? Eu falei sobre isso também na sintomatologia, né? De pneumologia. A hiperventilação é você soltar muito CO2, soltar muito CO2, soltar muito CO2. Se a gente solta muito CO2, a gente fica com pouco CO2 no nosso corpo. E aí e como o CO2 ele é ácido, né? A gente está soltando o CO2, a gente está perdendo o CO2, nosso corpo ele fica básico, né? Ele fica básico, ele fica alcalino, tá? Por que o CO2 ele é ácido? Porque ele vem do ácido carbônico. Tá? O CO2 vem do ácido carbônico, e aí por isso que ele é ácido. E o bicarbonato ele é alcalino, tá? Bom, então, como eu falei, o pH abaixo de 7,35 a gente vai considerar uma acidose, tá? A gente sabe que o pH é de 1 a 14, 7 é metade, é neutro, né? E se a gente está falando de 7,35 para baixo, a gente está falando que o pH ele ficou mais ácido, ou seja, uma acidose, tá? Se o pH ficar acima de 7,45, ele está, ele está ficando mais básico, está ficando mais alcalino, então é uma alcalose, tá? O pH, quando o pH ele muda, como eu falei, o pH abaixo de 7,35 causando uma acidose ou um pH acima de 7,45 causando uma alcalose, ele pode ser respiratório ou ele pode ser metabólico. Se ele for respiratório, a gente está tendo uma alteração no CO2. Se ele for metabólico, ele está tendo alteração, o corpo está tendo problemas, né, alteração na parte do HCO3, tá? Que é o bicarbonato. Bom, agora falando sobre o bicarbonato. Bom, o bicarbonato, que eu já falei, ele é uma substância básica, tá? E ele vai ser controlado, perdão, pelo rim, que eu falei. O rim, ele pode regular, né? O bicarbonato ele passa pelos néfrons, né? Que são o parênquima renal, né? E aí o rim, ele pode reabsorver esse bicarbonato ou fazer sua excreção, ou deixar ele ir embora, né? Por assim dizer. O rim vai fazer essa regulação do bicarbonato, tá? Do HCO3. Então, como ele vai fazer? Ele vai fazer esse controle, ele pode deixar mais bicarbonato ou deixar menos bicarbonato no nosso corpo se a gente quiser, se o rim quiser, né? E por que o bicarbonato é tão importante? Bom, o bicarbonato ele é um tampão do nosso corpo, tá? É um tampão, porque quando a gente tem uma diminuição, por exemplo, quando a gente tem uma diminuição pouca do pH, pouca, tipo, mínima, que não muda muito a parte do pH em si. Vamos supor que nosso corpo se tornou um pouco mais ácido, por algum motivo. O bicarbonato, o rim, ele deixa mais bicarbonato no nosso corpo. O bicarbonato ele é básico e assim ele equilibra. Por que o bicarbonato ele é considerado básico? Porque o bicarbonato ele tem uma relação muito boa com os hidrogênios, tá? Os hidrogênios, como eu posso explicar isso? Os hidrogênios, quanto mais hidrogênio a gente tem no corpo, mais ácido o nosso corpo fica, certo? Então, o que o HCO3 faz? O HCO3, quando a gente tem muito H+ no nosso corpo, ou seja, quando o corpo está muito ácido, o HCO3 ele se junta com H+, tá? E aí ele vai formar o CO2 e o H2O, tá? A água. E aí meio que anula esse H+, né? Esse H+, ele é anulado junto com o HCO3 e aí o nosso corpo deixa de ser tão ácido quanto estava, né? Já que a gente tirou um H+. Claro que isso acontece muitas vezes, né? Então por isso que a gente tem esse equilíbrio, tá? Então, como eu falei, em casos de acidose, o que o HCO3 faz o bicarbonato faz para equilibrar? Ele retém o H+, aí o HCO3 mais H+, se transforma em CO2 mais H2O, né? Ele se transforma nisso. E aí o corpo ele vai ficando mais alcalino, e aí ele tende a voltar à normalidade, né? Em casos de alcalose, ou seja, quando a gente está tendo pouco H+, o que acontece? O HCO3 ele solta mais o H+, e aí o H+ volta e deixa mais ácido no nosso corpo, tá? Então, resumindo, o que acontece? O rim ele vai controlar o bicarbonato vai controlar os hidrogênios, e os hidrogênios vão controlar a relação do ácido básico, ou seja, quanto mais hidrogênio, mais ácido, quanto menos hidrogênio, mais básico, mais alcalino. Tá? Então esse é o bicarbonato de forma geral. Bom, então vamos lá. Em casos de acidose, o que vai acontecer? Bom,
só a gente usar um pouco, só a gente pensar um pouco. Se a gente tá em algum caso de acidose, ou seja, quando o pH diminui, está abaixo de 7,35, o que pode ter acontecido? A gente tem duas possibilidades. Ou a gente está tendo problema no rim, ou a gente está tendo problema no pulmão, tá? Se a gente estiver tendo problema no rim, por exemplo, a gente está tendo uma acidose, então o rim está liberando muito bicarbonato. Tá? Ele está liberando muito, ele não está retendo bicarbonato, ele não está fazendo sua reabsorção, certo? E aí causa, infelizmente, a acidose metabólica, porque a gente está soltando muito bicarbonato. O bicarbonato ele é básico, né? Como eu falei, o bicarbonato ele tem uma grande influência na questão da junção com o hidrogênio. E se a gente, infelizmente, se o bicarbonato está sendo muito excretado pelo rim, a gente vai ter uma diminuição do pH, chamando uma acidose, tá? Uma acidose por rim, acidose metabólica, tá? Bom, outra coisa que pode influenciar, pode acontecer, que tenha acidose, vai ser com problemas no pulmão. Que vai ser o quê? O pulmão ele vai reter muito PCO2, a pressão de gás carbônico, né? Então, se a gente tiver muito PCO2, se tiver muito PCO2, a gente está tendo uma acidose, né? Respiratória, porque o rim ele está tendo esse aumento, né? Ele está retendo PCO2, ele pode dizer que está hipoventilando, né? Então, a gente está tendo o aumento do PCO2 no nosso corpo, tá? Causando, assim, uma acidose respiratória. Então, a gente tem a acidose metabólica e a acidose respiratória. Bom, em casos de alcalose, qual vai ser a causa de uma alcalose? Bom, a alcalose, ela é, que eu falei, o aumento do pH. Então, o nosso pH ele vai ficar acima de 7,45, que é o ideal, tá? Qual vai ser a sua causa? Vai ser que nem eu, pode ter algum problema no rim ou algum problema no pulmão. Se for problema no rim, a gente vai manter muito bicarbonato no nosso corpo. Vai manter. A reabsorção de bicarbonato pelos néfrons, pela unidade funcional do rim, vai ficar muito alta, vai ter uma reabsorção muito alta. Então vai causar uma alcalose, um aumento do pH do nosso corpo, tá? Bom, e aí ó, pode ter também algum problema no pulmão, que vai ser o quê? A excreção alta de PCO2, que não eu já falei anteriormente. O CO2 ele é ácido. O CO2 ele é ácido. Quanto mais ele fica no nosso corpo, quanto mais a gente acumula no nosso corpo, mais ácido o nosso corpo fica. Se a gente excretar muito, se a gente estiver soltando muito PCO2, soltando muito PCO2, a gente vai ter problemas com isso. E a gente vai ter uma alcalose, vai ter uma diminuição da acidez do nosso corpo, causando o que o pH aumente e o pH ele fique mais alcalino. Bom, então, o que acontece? Eu falei que a gasometria é um exame, né? Que a gente vai ver a questão do pH, certo? Porém, a gasometria também vai mostrar pra gente a quantidade de bicarbonato que tem no nosso corpo e a quantidade de PCO2 que tem no nosso corpo, tá? Quais são os valores normais de bicarbonato no nosso corpo? É de 22 a 26 miliequivalentes por litro, tá? E qual é a quantidade de PCO2 no nosso corpo? É de 35 a 45 miliequivalentes por litro, certo? Se a gente tiver um acúmulo de bicarbonato, possivelmente, a gente tem, se a gente tem um acúmulo de bicarbonato, a gente vai ter uma alcalose, certo? Porque o bicarbonato, ele é, como eu falei, ele é alcalino, ele mexe com a questão dos hidrogênios. Os hidrogênios, eles formam parte ácida. Os bicarbonatos, eles pegam esse hidrogênio, transformam em CO2 e H2O, certo? Então, o HCO3, esse é a medida normal, o parâmetro normal do bicarbonato, tá? No PCO2, o que vai acontecer? Qual é a sua medida? Né? De 35 a 45 miliequivalentes por litro, tá? Ele pode estar aumentado, pode estar diminuído, segundo nossa situação, segundo nosso pH, né? O pH do nosso corpo. Bom, aqui agora é um resumo, tá? Acho que esse aqui é a parte mais importante, tá? É... Mais importante aqui do vídeo. Que é o quê? Bom,
Eu vou explicar cada uma, então, tanto acidoses quanto alcaloses, tá? Eu vou explicar eles e como a gente consegue calcular ele, né, de forma geral, assim, né? Bom, vamos lá. O que, que vai ser a acidose metabólica? A gente tem uma acidose, ou seja, a diminuição do pH, o pH vai estar abaixo de 7,35, tá? Uma acidose metabólica, porque está tendo problemas no rim. Né? Metabólico é igual a problemas no rim, isso que a gente tem que saber, tá? Então, uma acidose metabólica. O que está acontecendo com o rim? Ele está liberando muito bicarbonato. Ele não está reabsorvendo o bicarbonato de forma ideal. Ele não está reabsorvendo o bicarbonato. Ele não está conseguindo reabsorver por algum motivo. Ele não quer reabsorver. Está soltando muito bicarbonato. O bicarbonato ele é básico. Está soltando muito bicarbonato. O corpo está ficando mais ácido. Tá? Qual vai ser um dos motivos que pode acontecer com essa acidose metabólica? Ou seja, a gente pegar lá na gasometria, o pH estiver abaixo de 7,35 e o bicarbonato também estiver abaixo, o bicarbonato estiver menor também. O que, que a gente faz com isso? Qual que são suas causas? Bom, normalmente, uma acidose metabólica acontece por causa da sepse. Tá? A sepse, eu vou fazer um vídeo posteriormente, mas a sepse é uma inflamação, uma infecção, né, geral do nosso sangue de forma geral. Então, quando a gente tem algum problema já no sangue, na questão dos órgãos-alvos, então a gente vai ter essa sepsis, né? Uma inflamação geral do nosso corpo, uma inflamação sistêmica. E aí, essa sepsis acontece que a gente começa a formar mais ácido lático, mais ácido lático, mais ácido lático. O ácido lático ele é ácido, né? Como o próprio nome já menciona. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. A gente tem uma acidose metabólica, a gente está tendo uma liberação, além do normal, de bicarbonato pelos nossos rins. E o que, que vai acontecer? O pulmão ele vai tentar recompensar isso, certo? Ele vai tentar, já que está tendo muita liberação de bicarbonato, o nosso corpo está ficando mais ácido. Então, o que, que o nosso pulmão faz? Ele começa a liberar mais CO2. Porque a liberação de CO2 transforma o corpo ele fica mais alcalino, né? Porque se a gente mantesse o CO2, ele ia ficar mais ácido ainda. Então, o pulmão ele faz a liberação desse PCO2, tá? Então, o PCO2 ele abaixa junto com a quantidade de, de bicarbonato que a gente tem no nosso corpo, tá? E aí ele vai aumentar a sua frequência respiratória, né? Ele vai tentar, pode até hiperventilar, né, o paciente para tentar soltar esse PCO2, tá? Bom, e aí a gente pode tentar ver se o pulmão ele está compensando isso, se ele tá transformando essa questão, se o pulmão ele tá bem, se ele tá respondendo diretamente com o rim. E como a gente faz isso? A gente vai pegar o HCO3 que tiver com a gente, vai fazer vezes 50% dele, mais 8. Que é também chamado de fórmula de Winter. Se der o valor que está na se der o valor que está na gasometria, então tá ok, tá beleza, tá tranquilo, a gente tá certo essa questão. No entanto, se tiver menor ou a mais do que isso, o pulmão ele também está mal, né? A gente consegue diagnosticar tanto o pulmão quanto o rim nessas questões, tá? Bom, alcalose metabólica. A alcalose metabólica vai ser a retenção do bicarbonato, diferente da acidose metabólica, que é a liberação, né, de bicarbonato. Então, a alcalose vai ser a retenção de bicarbonato, o rim ele está retendo bicarbonato, tá? E o pulmão ele vai tentar compensar. Como ele vai tentar compensar? Mantendo o PCO2. Como a gente vê se esse PCO2 ele está bem ou não? A gente pega o número de bicarbonato que está no nosso corpo e adiciona 15, tá? Se der isso lá na gasometria, o pulmão está fazendo um bom trabalho. Bom, agora falando da acidose respiratória. A acidose respiratória vai ser quando o PCO2 ele tá mantido no nosso corpo. O, o, o pulmão ele retém, né, a parte da PCO2. O rim está retendo, o pulmão está retendo. Nosso corpo está ficando mais ácido, tá?
E aí o que vai acontecer? O rim ele vai tentar manter mais bicarbonato para tentar aumentar o H, para tentar aumentar a alcalose, né? Então para tentar equilibrar isso aí, tá? E a alcalose respiratória. A alcalose respiratória é quando a gente tem uma hiperventilação, ou seja, a gente está tirando muito PCO2 do nosso corpo. Tá tirando, tá tirando, tá tirando, tá tirando, tá tirando. O que vai acontecer então? Como tá fazendo com que a. Como tá transformando isso? Como, como a gente tá fazendo nosso corpo ficar mais alcalino, o rim ele não vai querer manter HCO3, certo? Então ele vai liberar HCO3 também. Para tentar equilibrar, né, essa questão do ácido e do básico. O equilíbrio, né? Tentar equilibrar o pH do nosso corpo. E é isso. Tá, esse é o resumo, tá? Resumo de acidose e alcalose, que é muito importante a gente saber. Tá? Um assunto bem legal. E é meio dificinho, vou ser bem sincero com vocês, é meio difícil, precisa ver umas 2, 3, 4, 5 vezes para entender legal. Porém, uma coisa que é importante é que eu vou fazer um vídeo também, eu vou fazer outro vídeo de gasometria, como que eu falei, lá na parte renal. Então, vai ficar mais claro. A gente vai ver esse primeiro vídeo, não vai entender muito, mas aí tem outro vídeo lá na parte de nefrologia. Vou fazer um vídeo daqui a alguns, sei lá, alguns meses, alguns dias, para relembrar. E a gente vai relembrar isso e aí com mais detalhe, tranquilo, bem de boa, tá?